Bom dia a todos. O nosso tema hoje é o princípio da concentração na matrícula do imóvel, que foi trazido por essa lei 13.097 de 2015. Hoje, como é que foi a compra e venda até hoje? Hoje é ônus de quem compra fazer o levantamento do imóvel e também da pessoa do vendedor. Não é assim? Então, nós somos obrigados a tirar a matrícula e todas as certidões do vendedor, da comarca aonde está o imóvel, da situação do imóvel, da comarca onde reside o vendedor. Por que nós fazemos isso? Das empresas do vendedor. Sim. Então, nós fazemos isso para verificar se tem algum problema. Então, até hoje, é ônus do comprador fazer esse levantamento. A partir dessa lei, nós vamos ver ainda a questão da vigência dela, vai ser diferente em alguns aspectos, porque a matrícula deve espelhar toda a situação. Agora, nós vamos ver também, sobre esse tema aqui, nós vamos ver como o efeito dos contratos particulares, porque até hoje o comprador não olha para a matrícula do imóvel. A população brasileira acredita no contrato. É ou não é? É ou não é? Às vezes na palavra. Acredita no contrato, compra e acredita naquele contrato. Muitas vezes aquele contrato particular é mal feito, não faz sequer referência ao registro. Por quê? Pela lei brasileira, proprietário é aquele em nome de quem o imóvel está registrado. E muitas vezes o imóvel vai sendo transmitido por contrato particular sem nenhum nexo com o proprietário. O cidadão compra por contrato particular e ele não procura saber em nome de quem aquele imóvel está registrado. A partir do ano que vem, quando essa lei efetivamente passar a vigorar, porque por enquanto ela estabelece um prazo para que todo mundo registre lá as suas ações, as suas penhoras e tudo mais. A lei deu 2 anos de prazo. A partir do ano que vem, em tese, tem que estar tudo lá na matrícula. Tem que estar tudo registradinho lá na matrícula e o comprador não vai precisar se preocupar em saber se tem ou não outros problemas, né? Fica tirando matrícula, tirando as certidões como é hoje, né? Porque hoje nós sabemos, tira a certidão, por exemplo, o imóvel é aqui em São Paulo e o vendedor reside em Guarulhos. Tira de São Paulo, tira de Guarulhos e estamos conversados. Não. Às vezes tem uma ação em outro município, em outra comarca. Nós temos mais de 5.000 municípios e, de repente, pode vir uma ação de lá e ameaçar o direito de quem compra aqui. Infelizmente é assim hoje, nós sabemos que é assim. Não vai mais ser assim. Então, vejam, houve um uso indiscriminado no Brasil do contrato particular. Há muito tempo, eu acho que há uns 10 anos, eu fiz uma palestra aqui no Cresce sobre o contrato de gaveta, ensinando os corretores a como vender o imóvel sem fazer contrato de gaveta, o imóvel que está financiado, como transferir esse imóvel. Existem várias maneiras de... E, na época, eu reapresentei essa palestra em todo o estado. Eu viajei o estado todo, eu acho que eu só não fui para as cidades mais distantes, como Araçatuba, essas que precisava pernoitar. Mas aqui por perto eu fiz, acho que umas 18 palestras em todas as delegacias do Cresce, mostrando
os efeitos negativos do contrato de gaveta para não fazer isso, mas não é só corretor que está no mercado, nós sabemos disso. Nós temos os piratas também, né? E eles usam contratos antigos, modelitos antigos, totalmente defasados, e é o que eu disse, fazem o contrato, descrevem o imóvel, mas não diz aonde que está registrado. É obrigação de quem faz o contrato. O contrato tem que ter essa informação. Faz parte do contrato isso, gente. É um terreno? É um apartamento? Ok, ele está registrado onde? Onde que ele está registrado? Em qual cartório? Isso tem que ter. Qual é o número de contribuinte dele? Tem que ter no contrato. Por quê? Para que quem compra saiba onde encontrar. Só que agora nós vamos ter que olhar para a matrícula. Alguém aqui já usou o serviço de visualização de matrícula que os registradores disponibilizaram? Ah, que bom. É mais baratinho e mais rápido. Exatamente. É uma ferramenta maravilhosa, a visualização de matrícula. Porque nós sabemos que a matrícula tem uma vida curta. Tira uma matrícula hoje, ela vale por 30 dias. Se demorar muito para tirar a certidão, ela vai vencer, vai ter que ser renovada. Então, para o corretor, é uma ferramenta muito boa essa, a visualização. Por quê? Porque dá para iniciar a negociação, consegue visualizar quem é, se tem problema, se não tem, o que precisa ser feito, tem que averbar casamento, tem que não sei o quê. Tudo está lá. Está quase igual a passagem de ônibus. É bem mais barato, o custo dela. Está no site dos registradores. É só colocar no Google visualização de matrícula, que entra direto na página. Aí os senhores têm que se cadastrar, gravar uma senha, e depois entra lá e faz o depósito, deposita um valor, e vai usando cada vez que precisa. Aquele serviço serve tanto para visualizar quanto para tirar a matrícula em casa, lá no computador do escritório dos senhores, da imobiliária, de casa, de onde tiver, dá para fazer de lá, dá para tirar a certidão e dá para visualizar. Agora, a visualização, tomem cuidado com uma coisa, não queiram imprimir. Porque a visualização tem uma tarja cinza em diagonal que serve para impedir o uso daquela visualização como certidão, em substituição à certidão. Ela é só para visualizar, é só para olhar. Então, salvem aquilo ali em PDF. Salve em PDF e guarde lá, crie um arquivo, porque aquela tarja no computador, ela permite que se leia o que está embaixo. Só que se imprimir, ela fica preta. E ela elimina dados. Aí os senhores não vão conseguir mais enxergar CPF, RG das pessoas, enfim, vai sumir dados. Então, aquela visualização, ela é boa, perfeita, mas só serve para ser usada no computador, porque aquela tarja, no computador, ela permite a leitura, só que fora, se imprimir, ela fica preta e destrói dados. Bom, é uma ferramenta muito boa que foi disponibilizada. Então, há uma evolução, né? E isso aí é uma evolução importante para nós. Eu procurei um exemplo bem grande de efeito do uso dos contratos particulares. E me ocorreu a Serra da Cantareira, a nossa torneira seca. Não se preocupem em copiar endereço eletrônico. Lembrem-se, eu já falei aqui, legislação federal. Nós encontramos no Google, coloca lei, seguido da palavra Planalto e já abre a lei direto no texto. Isso aí. Aqui nós temos artigos. Um artigo da revista Exame
e um outro artigo do Observatório Geográfico da América Latina. É só colocar o título no Google que abre. Caso os senhores queiram ler essas matérias, são importantes. Por que eu escolhi esse tema? Porque todos nós enfrentamos no ano passado o drama da torneira seca. E por que ela aconteceu? Porque nós tivemos o problema do desmatamento da Serra da Cantareira, do nosso manancial. É importante lembrar que o direito ambiental é novo no Brasil. E quando ocorreu o desmatamento da Serra da Cantareira, foi através de loteamentos irregulares, né? Então, o especulador foi na frente, fazendo os loteamentos irregulares e vendendo os imóveis, os terrenos, através de contrato particular, porque se naquele tempo o cidadão tivesse consciência de que imóvel se transmite pelo registro, não teria acontecido o desmatamento da Serra da Cantareira. Hoje se discute se seria necessário realmente os 30 milhões de árvores, replantar os 30 milhões de árvores que foram destruídas com essa brincadeira toda. Não importa se é 30, se é 20, se é 10. O fato é que o desmatamento levou à falta de água. Isso é indiscutível. E sabemos que a importância das árvores na formação das nuvens, na formação da chuva. Então, é um problema que nós temos, que foi decorrente do uso indevido e inadequado do contrato particular. Então, o especulador foi na frente, fez os loteamentos irregulares, foi vendendo, o cidadão foi comprando aquilo, viveu precariamente, porque o loteamento irregular, os senhores sabem, não tem CEP. Não tem CEP para receber correspondência, não tem serviço de coleta de lixo, não tem iluminação pública, não tem rede de esgoto, não tem coisa nenhuma. Então, tem que fazer uma fossa, tem que viver com energia elétrica clandestina, enfim. Essas pessoas viveram lá precariamente, e depois a prefeitura foi lá e regularizou, e todo mundo hoje lá virou bairro. Nós temos bairros como Jova Rural. Os senhores vão ver, se tiverem curiosidade de entrar ler esse artigo aí sobre os loteamentos irregulares, é interessante. Não tem nada a ver com o mundo jurídico, nem com o imobiliário, mas é um fato que tem a ver conosco, com a cidade, com a nossa vida. Ok? Então, se quiserem, podem ler. É importante saber que o problema nosso teve origem aí, nesse uso indiscriminado dos contratos particulares. Então, mudança de hábitos. Durante décadas, grande parte dos imóveis foram vendidos por contrato particular sem olhar para o registro. Posteriormente, quando surgia a penhora, o comprador procurava a justiça, alegando ser terceiro de boa-fé. De agora em diante, será obrigatória a apresentação da certidão de propriedade do imóvel. O comprador poderá verificar se o imóvel está individuado. E esse é um detalhe importantíssimo. Se o imóvel está individuado, porque nós temos muito imóvel vendido por contrato particular que não está individualizado. Ele está dentro de uma área maior. Às vezes, a pessoa, o dono do terreno dividiu em 3, 4, era um terreno de esquina, ele virou ao contrário, dividiu, construiu 4 sobradinhos, vendeu os sobradinhos, mas o registro está lá em nome do antigo dono e está lá sem individualizar. Nós sabemos que a individualização do terreno exige a concordância do proprietário. E se esse proprietário já morreu, incumbe aos herdeiros dele
assinar o documento, que inclui uma série de documentos para regularização, os senhores sabem disso, planta aprovada, memorial descritivo e tudo mais, né? Para se fazer primeiro o desdobro na prefeitura e depois o registro daquela individualização para criar-se a matrícula do imóvel. Então, é muito comum isso. Os senhores vão no registro de imóveis procurando pela matrícula e não acha. Pede a certidão, lá vem uma certidão dizendo que não tem nada lá, naquele cartório. E, às vezes, o imóvel está registrado lá num outro cartório, na área maior. Os senhores vão enfrentar todo esse tipo de problema. Outra coisa, muitas vezes, até tem a matrícula, mas está em nome de uma outra pessoa. Aí os senhores perguntam para o vendedor, quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa era meu avô. Ele é falecido. Tem inventário? Tem. E por que não está na matrícula? Não registrou. Morreu mais alguém? Morreu. Morreu minha avó? Morreu meu tio? Existem casos em que a matrícula está em nome de uma pessoa, mas morreram 4 ou 5 pessoas depois dela. E quem está querendo vender são os herdeiros. E aí vai precisar fazer o inventário. E o inventário, muitas vezes, numa situação dessa, é o inventário conjunto. É possível fazer esse inventário, todas essas partilhas pendentes numa escritura pública, se todos forem maiores e capazes. E se todos estiverem de acordo. É a regra do inventário extrajudicial. Não ter nenhum incapaz e todos estarem de acordo com a divisão, de acordo com a lei. Enfim, querem dividir de uma determinada forma, todo mundo está de acordo? Ok. Dá para se fazer essa regularização de todas essas partilhas numa escritura só. E nem sempre é possível passar direto do avô para o neto. Porque se depois do avô morreu a avó, depois da avó morreu um tio, morreu um outro tio, são partilhas individualizadas. Cada uma dessas partilhas se caracteriza como uma transmissão, porque elas ocorreram em datas diferentes. Eu só consigo transmitir direto do avô para o neto quando o filho morreu antes do avô. Mas se o avô morreu, depois morreu o filho, depois morreu a esposa, depois morreu o filho, são transmissões individualizadas, cada uma vai gerar imposto ITCMD, que é um imposto estadual de 4%, sobre o valor de referência. Aqui em São Paulo nós temos o valor de referência, né? Que nós encontramos lá no site da prefeitura, é sobre aquele valor lá que nós calculamos. Dependendo da época, se for coisa muito antiga, o imposto é regido pela lei vigente lá naquela época, tem que ver qual era. Então, essa situação vai ser corriqueira para os senhores. Tá? Essa situação dos inventários conjuntos. Agora, o inventário conjunto é aquilo que eu disse, muitas vezes ele dá para se fazer numa escritura só. Eu já fiz escritura de 8. Eu já fiz escritura pública de 8 partilhas sucessivas. Dá um trabalho imenso. Imenso. Mas vale a pena o resultado. Por quê? Porque regulariza. A partir do momento que o imóvel passa pelo processo de regularização, ele vem para o último proprietário, o registro vem para o último proprietário, ele passa, além de passar tranquilidade para quem compra, porque vai ter escritura definitiva registrada, ele também ele tem um efeito benéfico para o Estado, porque regulariza
o imposto de todas as transmissões, porque toda transmissão incide imposto. Na compra e venda incide o ITBI, não é isso? Na transmissão por herança incide o ITCMD. E então essa situação dá para se resolver com a escritura, é muito mais rápido, porque um inventário pela via judicial, todo mundo sabe que é bem mais lento, vai levar anos. E aí o comprador muitas vezes desiste. Agora, com a escritura pública dá para fazer rapidinho, e eu acho que dentro de uns 2 meses dá para fazer tudo. Tirar todas as certidões, fazer tudo e vender o imóvel. Então, é uma forma prática. O extrajudicial ajuda a gente nesse aspecto. Outra situação que os senhores vão encontrar é o imóvel que não foi individualizado. Esse imóvel que não foi individualizado, a gente fala, o correto é individuado, mas se ele ainda está dentro de uma área maior, tem que passar pelo processo normal de individualização. Planta aprovada, assinada por profissional regularmente registrado, enfim, tudo isso até chegar na matrícula. Quando o imóvel tem a matrícula, é muito rápido, nós conseguimos visualizar a matrícula no nosso computador, nós conseguimos pedir a matrícula pelo computador. Quando esses imóveis estão lá parados nessas transcrições antigas, nesses livrões, normalmente se pede 5 dias, porque depende de uma pessoa ir lá e transcrever aquilo tudo. Então, nós sabemos que muitos imóveis que estão no mercado ainda têm essas características da não individualização, eles ainda estão presos dentro de uma área maior. E nós dependemos de regularizar para poder vender. Essa vai ser uma situação comum na vida dos senhores daqui para frente. Ok? Porque hoje, esses falsos profissionais que tem aí, atuando no mercado, eles vendem imóvel irregular, eles vendem herança por compromisso de compra e venda. Isso não existe. Só que em nome da boa-fé, temos que aceitar. É errado vender herança por compromisso de compra e venda. Por quê? Porque o herdeiro não é titular de coisa nenhuma. Ele só tem... Eu falo isso com relação ao registro de imóveis. Claro que o herdeiro, ele é titular do direito de herança. A herança nasce no dia que o parente dele faleceu, nasceu para ele o direito de herança. Só que do ponto de vista do direito registral, ele não tem nada. Porque nós olhamos na matrícula e a matrícula está lá em nome do avô, do pai dele, não é isso? Agora, ele tem sim, ele tem o direito à herança, que pode ser vendido como? Por compromisso? Não, por cessão. Ele pode ceder esse direito, até por escritura pública. Nós temos previsão disso no Código Civil. O herdeiro pode vender o direito hereditário dele até por escritura pública, mas não escritura de compra e venda. Por quê que ele não pode vender por escritura de compra e venda? Porque ele não é titular de domínio. Ele é titular de direito hereditário, que é outra coisa. O direito hereditário, ele é uma universalidade. Ao passo que ele só vai se individualizar em nome do herdeiro no dia que registrar o formal de partilha na matrícula do imóvel. Aí ele faz o que ele quiser. Ele pode vender por compromisso, ele pode vender por escritura, ele pode vender do jeito que ele quiser o pedacinho dele da herança. Antes disso, não. Antes disso, a herança é uma universalidade. Ele tem um direito que está dentro de um todo,
que ele não pode vender individualizadamente, através de compromisso. Esse é um erro praticado pelas pessoas que atuam no mercado imobiliário. É um erro gravíssimo. Só que nós não podemos dizer para quem comprou que aquilo não tem valor. Acaba tendo em nome da boa-fé. Da boa-fé objetiva, porque o cidadão não sabe disso. É uma sutileza do... Nós temos no Brasil um abismo entre a teoria e a prática. Esse abismo existe não é só no ramo imobiliário. Ele existe na medicina. Ele existe em todos, praticamente em tudo existe esse abismo. Nós temos a teoria do direito imobiliário, do direito registral, e nós temos a prática, que não tem nada a ver. Aqui tem um abismo. Agora esse abismo vai diminuir de tamanho. Porque o cidadão vai ser obrigado a olhar para a matrícula do imóvel, a enxergar o que tem lá. Porque se tiver uma penhora e ele comprar o imóvel com aquela penhora, azar o dele, ele não vai poder amanhã entrar na justiça e, como terceiro de boa-fé, não, acabou, ele vai ser obrigado a olhar para a matrícula do imóvel. Ele tem que olhar se o imóvel está individualizado, se tem ônus. Que ônus pode ter? Uma infinidade. Pode ter hipoteca, pode ter usufruto, pode ter uma infinidade, gravames, pode ter penhora, pode ter arresto, sequestro de bens, enfim. E tudo tem que estar lá averbado. Ele tem que olhar se existe litígio. E é o que mais tem. Os litígios. As ações pedindo anulação de escritura, que deveria estar averbado na matrícula, mas ninguém averba. Por quê? Porque averbar tem custo. Nós temos escrituras que desviaram herança, que estão sendo anuladas. Nós temos escrituras que foram de imóvel que foi vendido com procuração falsa, que estão sendo anuladas. Enfim, todas as ações envolvendo o imóvel tinha que estar lá na matrícula. E hoje, nem sempre está, só que vai ter que estar. Agora, existe um problema. Nós não temos... A lei deu um prazo de 2 anos para que toda a população averbe na matrícula tudo que eles têm de direitos sobre os imóveis. Só que nós não temos a ferramenta. Nós não temos. O distribuidor das ações nosso é regionalizado. Eu só pego... Se eu pedir certidão do vendedor aqui em São Paulo, só vai pegar... Antigamente só pegava a comarca, agora pega o estado. Mas não abrange em nível nacional. Deveria. Nós precisaríamos ter esse tipo de cadastro. E os imóveis também. Está sendo criado no Brasil. Eu não sei em que estágio está isso, mas está sendo criado um cadastro nacional. Porque é o correto, porque para que a lei exija que o cidadão averbe na matrícula, teria que dar a ferramenta para que o cidadão achasse a matrícula. Onde que está? Está aqui em São Paulo? Está no Mato Grosso do Sul? Está lá em Palmas? Né? Para ele dar o crédito, ele recebe a informação, né? Senão Pois ele é. recebe crédito, né? Pois é, só que para que o credor ele saiba onde que o devedor dele tem imóvel, ele precisaria... Dá o crédito para o devedor, né? Sim. Agora, nós não temos ainda essa ferramenta, mas vamos tocando assim.
Essa lei, se os senhores baixarem lá, 13.097 no Google, os senhores vão encontrar uma lei sobre COFINS, sobre imposto. E vão falar, nossa, a Fátima endoidou. Não é isso. Realmente o assunto veio dentro dessa lei, no artigo 54. E ele vem com essa obrigação das averbação das ações, do registro das ações reais e pessoais, repersecutórias, averbação de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução, fase de cumprimento de sentença. Então, vejam bem, e aí nós esbarramos em vários probleminhas no mundo jurídico. Ações reais. Reais são relativas à coisa. Ações reais, ações relativas ao imóvel. Exemplo, uso capião. Os senhores estão vendendo um imóvel, puxa a matrícula e tem lá uma ação de uso capião. Hoje elas estão na matrícula? Não estão. Ninguém se preocupa com isso, em averbar. Vai ter que ser averbada a existência da ação de uso capião. Ação, então, ação real. Sim. Quem está pleiteando o uso capião, né? O possuidor que está pleiteando o uso capião, entrou com a ação contra o titular da propriedade, ele tem que noticiar essa ação na matrícula, a existência dessa discussão, para impedir que o imóvel seja vendido pelo real proprietário. Ele pode ganhar e perder. Pode ganhar, pode perder, mas tem que estar lá. Não, independente disso, mais adiante, os senhores vão ver que existe a previsão na lei de averbação desde o início, desde a citação, já pode averbar na matrícula a existência da ação com o intuito de dar publicidade à ação. Essa averbação que se faz das ações na matrícula tem por objetivo dar publicidade. Por que publicidade? Porque a matrícula do imóvel fica lá disponível no registro de imóveis para quem quiser. Esse é o efeito que se busca, que a lei deu essa possibilidade de averbar justamente para dar publicidade para quem compra. Uma situação muito comum também, o loteador vendeu para uma pessoa, aquela pessoa vendeu para outra, aquela pessoa foi vendendo por contrato particular, e aí chegou num cidadão que quer regularizar. E ele vai lá buscar esse antigo... ele vai buscar esse antigo loteador para assinar para ele a escritura. Aí aquele loteador morreu e o filho fala assim, eu não assino, ou eu assino se você me pagar 20 mil. Então, o que ele faz? Ele entra com uma ação de adjudicação compulsória, que aparentemente seria uma ação real, porque eu estou buscando a propriedade, eu estou buscando o domínio, o direito de propriedade. Não é. A ação de adjudicação compulsória, ela não é classificada como uma ação real, ela é uma ação pessoal, porque ela nasceu de uma obrigação, ela nasceu de um contrato de compra e venda. São os pormenores, as minúcias que nós vamos encontrar na confecção disso aí. A constrição judicial, a execução, ações que estão em fase de cumprimento de sentença, tudo isso tem que estar averbado na matrícula do imóvel. Vai ter que estar daqui para frente. Averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus, quando previstos em lei. Restrição administrativa,
que nós temos de restrição administrativa? Nós podemos ter desapropriação, né? Nós podemos ter o tombamento. O tombamento tem aquele detalhe de não poder modificar, né, o imóvel. Nós vimos há pouco tempo aí uma pessoa comprou uma casa de vila e estava lá reformando, renovando, dando um visual novo, todo bonito, e ela foi embargada. Por quê? Porque tinha que manter as características originais do imóvel. Se a janela é de madeira, tem que continuar de madeira. A esquadria era de uma determinada forma, tem que continuar. Enfim, ela tem que manter. Nós temos aqui em São Paulo vários imóveis desse jeito, vários prédios, né? O prédio do Mackenzie, assim, tem vários prédios no centro da cidade. E nós temos o bairro do Pacaembu inteiro, que é um bairro tombado, né? Teve uma pessoa da televisão que foi lá, comprou 2 terrenos e tentou construir uma casa em 2 terrenos, anexar as áreas e não conseguiu. E já tinha gasto 500 mil, isso saiu na Vejinha São Paulo. E já tinha gasto 500 mil com o projeto e não pôde realizar a obra. Porque o bairro do Pacaembu é inteirinho tombado. Feio ou bonita, a casa tem que ser mantida. Até foge um pouco da regra, né? Porque o tombamento, ele tem por característica manter as características... Não, as características do imóvel. No Pacaembu, ele foi além. Ele mantém os terrenos, o tamanho dos terrenos. Não pode picar o terreno e fazer sobradinhos. Não pode, ele tem que manter a característica ali do original. Aquelas casas vão ficar eternamente lá. Feias ou bonitas, elas vão ficar lá. O bairro do Pacaembu tem isso. Então, tem lugar que tem muita casinha à venda e não dá para comprar, para incorporar. Nem queiram pensar em comprar aquelas casinhas para fazer um prédio. Não dá. Por quê? Porque está tombado. Então, nós temos aí a restrição do tombamento, temos as restrições convencionais, né? Que existem alguns loteamentos que têm tamanho de terreno, tamanho da casa, né? Uns não permitem fazer edícula, outros têm um tamanho mínimo de 150 metros quadrados, não pode fazer casa menor que isso. Então, essas restrições, normalmente, elas foram impostas pelo loteador e elas têm que ser respeitadas. Elas têm que ser colocadas no contrato de quem vende. Quem vende tem obrigação de dar conhecimento disso para quem compra. Porque, às vezes, o cidadão que está comprando, ele está compra um terreno de 1.000 metros. E aí ele quer fazer ali uma casa para ele e para o filho. Aí chega lá, não pode. Só pode fazer uma casa. Tem tudo isso. É obrigação do corretor. Se sabe da restrição, tem que pôr a restrição no contrato. Façam constar a restrição do contrato. O imóvel está em rua de feira? Faça com que o comprador saiba. Escrevam isso, se possível, nem que seja na proposta. Em algum lugar, não precisa ser no contrato, pode ser na proposta, guarda a proposta. Para que prove. Porque se o cidadão está querendo comprar um imóvel para fazer uma oficina mecânica, imagine, ele quer fazer uma oficina mecânica. E nós sabemos que tem muitas imobiliárias que no dia da feira nem abre o imóvel que está em exposição, porque já sabe que é difícil de vender. Agora, o imóvel de rua de feira, ele tem que ser vendido para quem? Isso se tiver obstrução na garagem, na entrada da garagem. Porque se não tiver obstrução na entrada da garagem, não tem problema nenhum. Agora, se a pessoa comprou aquele imóvel com a intenção de fazer ali uma oficina, alguma coisa que dependa do cliente ir e vir, ele está impedido. Um dia da semana ele não vai poder. Alagamentos também. Também. São problemas que têm que ser colocados. Agora, nós estamos falando de coisa que tem que estar na matrícula.
que tem que ser dado publicidade. Olha lá. É aí o grande X do problema. Artigo 54 da Lei 13.097. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula do imóvel, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé, que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados dispostos no artigo 129 e 130 da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Essa lei aí... Bom, então, antes de falar dessa lei... Então, vocês vejam que agora não vai poder opor situação que não está na matrícula. E essa lei aí é a lei da falência, que não está contemplado aqui. Vocês viram lá que está excepcionada e eu estou mostrando ela aqui. São ineficazes em relação à massa falida. Olha lá. Tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômica, financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores. Qual o problema da falência? O empresário falido não pode vender o imóvel. Por quê? Porque tem que ter alvará judicial. De quem? Do juiz da falência. Se é uma empresa que tem no Brasil inteiro, não é o juiz daqui de São Paulo, é o juiz da falência que vai poder autorizar, dar alvará para vender o imóvel. Então, tem que ter esse cuidado. Imóvel de pessoa jurídica tem que ter esse cuidado. Vamos em frente. Continuando. Olha lá. Ainda a respeito da falência, ó. A venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso, pagamento de todos os credores. Então, isso aqui todo esse texto aqui os senhores podem obter também lá no Google, mas o importante é isso, é ver que se o imóvel pertence a uma pessoa, vejam bem, o imóvel pertence a uma pessoa jurídica, nós vamos ter que tirar a certidão de distribuição de falência. É uma exceção, ela está excepcionada na lei. Nessa lei que eu estou mostrando aí, ela está excepcionada. Se é uma pessoa jurídica, eu tenho que tirar. Por quê? Porque está excepcionada na lei. Certo? Ainda, ineficácia. Então, vejam. Pode ser declarada de ofício pelo juiz. A ineficácia de uma compra e venda é diferente da anulação. Ela é ineficaz. É como se ela não existisse. Então, nós temos que tomar cuidado com isso e temos que pedir, sim, a certidão. A certidão de distribuição de falência. Aqui eu estou mostrando o texto atual e o texto antigo. Como é que era? A lei antiga, 7433 de 1985, falava em certidão de propriedade e ônus. O texto atual, o texto da lei 743, feitos ajuizados, feitos ajuizados, entendam, certidão de distribuidor. No Rio de Janeiro, a certidão de distribuidor chama certidão de feitos. Em Brasília, são terminologias que são utilizadas no nosso imenso Brasil. Aqui é um detalhe importantíssimo dessa nova lei, da Lei 13.097. Essa merece ser lida, e essa eu não negritei, devia ter negritado. Na pressa eu acabei não negritando, porque esse texto aqui eu acrescentei na hora de sair hoje de manhã e não deu tempo. A alienação ou oneração de unidades autônomas, integrantes de incorporação imobiliária, entendam isso, apartamento, sala comercial. Parcelamento do solo, lotes, em loteamentos, ou condomínio edilício, devidamente registrada,
não poderá ser objeto de evicção ou de decretação de ineficácia, mas eventuais credores do alienante ficam subrogados no preço ou no eventual crédito imobiliário, sem prejuízo das perdas e danos imputáveis ao incorporador ou empreendedor, decorrentes do seu dolo ou culpa, bem como da aplicação das disposições constantes na Lei 8.078. O que significa isso? É uma maravilha para quem compra apartamento, quem compra sala, quem compra lote em loteamento, casa em condomínio. Significa que as dívidas do incorporador, as dívidas do loteador, não alcançam mais o comprador. Como é que era isso? Desculpem, eu estou atrapalhando a visão aqui. Como é que era isso? No passado, os incorporadores, muitas vezes para financiar um empreendimento novo, e todo mundo aqui se lembra da Encol, né? Então, para financiar um empreendimento novo, o incorporador dava em garantia unidades prontas. Em outros empreendimentos já concluídos por ela, e às vezes ficava lá 1, 2 unidades, ele dava em garantia. Aquele pedacinho de hipoteca, porque era uma hipoteca de um prédio inteiro, mas aquela fração da hipoteca ficava incidindo sobre aquela unidade. É a famosa hipoteca da construtora, tem até súmula contra isso. Aí o cidadão comprava, pagava, muitas vezes médicos, investidores, comprava e pagava à vista. E não olhava para a matrícula, porque se olhasse já via que estava ali, né? É outra coisa, quando os senhores olham para a matrícula e vê que tem uma hipoteca, o que tem que fazer com essa hipoteca? Tem que negociar o pagamento dela, a quitação dela, no ato da venda do imóvel. Que é isso? Vai vender um imóvel e vai levar a hipoteca junto? De brinde? Esse não é um brinde, esse é um cavalo de Troia. Então, como é que era isso? A pessoa comprava o imóvel e muitas vezes nem olhava para a matrícula e lá estava a hipoteca da construtora. Um belo dia, mesmo tendo pago o imóvel à vista, ele recebia o oficial de justiça na porta, cobrando a dívida. Para resolver esse problema, foi criado no Brasil o patrimônio de afetação, para individualizar o empreendimento. Só que não funcionou, por quê? Ou funcionou precariamente, porque ele era facultativo. A ideia do patrimônio de afetação era perfeita, que era individualizar a receita e a despesa do empreendimento. Todo o dinheiro, produto da venda das unidades, ficava ali para ser aplicado ali. Não saía dali para outro e não recebia dívida de outro lugar para aquele empreendimento. Só que, na medida em que não foi obrigatório, poucos fizeram. E pior que isso, eu vi casos aqui em São Paulo de incorporador que gravou o patrimônio de afetação para individualizar a dívida. Acreditem. Para individualizar problema que tinha no imóvel. Não exatamente dívida, era uma sutileza, mas eu vi isso e nós tivemos que enfrentar na justiça uma situação assim. Então, esse é um aspecto muito bom da nova lei. Vai dar mais segurança para quem compra o terreno, para quem compra o apartamento, a sala comercial, que não vai ser afetado por dívidas do empreendedor, do loteador. Vigência. É aí que entra os 2 anos. Os registros e averbações relativos a atos jurídicos anteriores a esta lei devem ser ajustados aos seus termos em até 2 anos, contados do início de sua vigência. E qual é a vigência? Esta lei entra em vigor
30 dias após a sua publicação, em relação aos artigos 54 a 62, incluindo esse aqui, que é 61. 30 dias. Ela deu 2 anos, então, de ajuste. A lei entrou em vigor 30 dias depois de 20/1 de 2015, ela entrou em vigor dia 20/2 de 2015, 2 anos depois, 20/2 de 2017. Vai estar esgotado os 2 anos. Vão estar esgotados esses 2 anos. Só que, não sei se efetivamente vão estar averbados lá, porque primeiro, porque não houve a divulgação necessária. Segundo, porque nós não temos a ferramenta. Enfim. Essa lei também disciplina a profissão dos senhores. Deu uma melhoradinha. Dê uma olhada aí, ó. Dando autonomia profissional. Essa questão da autonomia aqui, profissional, isso aí ficou muito demonstrado ontem. Ontem teve uma audiência pública no STJ, até o presidente do CRES, o Viana, participou, defendendo a categoria, lógico, porque a discussão que tem aí, atual, de restituição da corretagem, não é exigir que o corretor devolva o quanto recebeu pela venda do imóvel na planta. A discussão é de quem é a legitimidade para se cobrar a devolução. É do incorporador? Ou é da imobiliária que intermediou? E por que surgiu isso? Por que surgiu essa discussão? Porque alguém entrou com ação contra o incorporador e não contra a imobiliária. Enfim, existe ação contra a imobiliária e existe ação contra o incorporador. Tudo com o mesmo objeto, que é a devolução. Por que surgiu essa discussão? Até nós estávamos conversando aqui antes do início da palestra a respeito disso. O cidadão chega no stand de venda e encontra lá um imóvel. Quanto custa esse imóvel? Ele custa 800 mil. Ok, vou ficar com ele. Na hora que ele vai pagar o sinal, quanto que é o sinal? Você vai pagar 200 mil de sinal. Ok, vou pagar 200 mil. Parte vai para o corretor, que não está dentro daqueles 800, está fora. Parte vai para o corretor. Parte vai para a SAT. SAT é Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária, que na verdade é um serviço a favor do incorporador. Porque não se justifica cobrar 0,8% do imóvel para fazer um contrato de adesão. Gente, o contrato de adesão é mudar os nomes e as características, porque as cláusulas continuam. Muito embora se possa acrescentar uma ou outra cláusula, modificar uma ou outra, o contrato é o mesmo. Então, pagar 8 mil, 0,8, por isso aliás, é uma prerrogativa de quem está comprando o imóvel, tirar a certidão ele próprio, ou se ele tem um parente que pode tirar de graça para ele. Se é certidões, o problema, tirar a certidão não custa 6 mil, gente. Imóvel novo ainda, né? Elaborar contrato, menos ainda. Mas nós sabemos que tem incorporador que cobra para apresentar o contrato social dele, para mostrar quem assina. Porque a maior parte do cidadão, os senhores sabem disso, a maior parte do cidadão, quando está comprando um imóvel, pergunta onde eu assino. Poucos procuram saber, escuta, eu estou comprando da empresa X, quem assina por ela? Cadê o estatuto social? Cadê o contrato social da empresa vendedora? Cadê a certidão da junta comercial para saber quem é? Cadê a última atualização para mostrar quem é o atual representante da empresa? Gente, o consentimento da pessoa jurídica
O consentimento da pessoa jurídica tem que ser dado por alguém que tenha poderes para tal. E esses poderes estão aonde? Dentro do contrato social da empresa. É o contrato social que reza quem assina na venda dos imóveis, quem deve consentir pela empresa na venda de imóveis. Agora, cobrar 2, 3 mil reais para apresentar um contrato social para falar quem assina, isso é um absurdo. Lamentavelmente, é isso que nós temos no nosso mercado. Nós temos gente cobrando para apresentar esse contrato. Uma pergunta, isso é legal ou ilegal? Lógico que é ilegal. Não, então, mas daí nós não devemos concordar. A pessoa que está cobrando... Sim. Foi o que disse ontem lá, uma das pessoas que defendeu os incorporadores, disse assim, se o cidadão está comprando um imóvel num determinado empreendimento e ele não concorda, ele que procure outro. Agora, ele procurou aquele empreendimento por quê? Porque está perto do trabalho dele, porque... Agora, as práticas de mercado têm que seguir a lei. Lamentavelmente, a nossa lei de incorporação não prevê quem deve pagar. Devia. Se a lei tivesse previsão de quem deve pagar a corretagem, nós não teríamos essa avalanche de ações. Simples assim. Aqui. Autonomia profissional, nós estávamos falando aqui ontem. Então, aqui, a profissão do senhor está bem definida aqui como uma profissão autônoma. Vamos lá, continuando. Artigo 3º. Bom, então, aqui a questão da remuneração entre imobiliário e corretor. Isso, o que está acontecendo hoje é assim, cobra-se a corretagem de quem está comprando e ela é distribuída. Vai uma parte para o corretor, vai uma parte para o superintendente, vai outra parte para o diretor. Ela é toda... Quem está comprando faz aquele monte de cheques. É justo que o corretor não receba? Não. É justo que o superintendente não receba? Não. Ele tem que receber. Só que quem é que deve pagar? Nós temos no Brasil a seguinte situação, só dá licença um minutinho. Nós temos no Brasil a seguinte situação, quem compra as despesas até o momento da transmissão é de quem vende. É ou não é? Quando os senhores compram uma roupa no shopping, alguém vem cobrar pelo transporte dela? Não. Alguém vem cobrar pelos botões que estão na roupa? Não. Mas é o que nós temos na indústria da construção civil. Nós temos a cobrança de coisas anteriores à transmissão. Porque se eu compro um imóvel na planta, eu estou comprando um imóvel que vai ficar pronto daqui a 2 anos. E ele tem que ser entregue pronto, funcionando. Luz, água, tudo funcionando. E mais, a matrícula individualizada. Estão cobrando individualização de matrícula de quem compra o imóvel. O que é outro absurdo e que vai gerar outra avalanche de ações no STJ. Porque estão fazendo isso. Aqui em São Paulo não tem tanto problema, porque a ligação da luz não é caro. Acho que é até de graça. No Rio de Janeiro é 8 mil. Então, deixar por conta do comprador. Uma despesa dessa não é correto. Segurança jurídica do comprador. É através das certidões, isso aí é o que é hoje ainda e vai continuar sendo até a vigência da nova lei. É o que nós temos aqui. É o que a gente vem fazendo todos esses anos. Ok? Então, é através das certidões que nós temos ainda que continuar tirando. A nova lei não nos exime disso, porque ela deu 2 anos de prazo para que toda a população vá lá averbar tudo que tem que ser averbado nas matrículas dos imóveis. Os requisitos estão nessa lei antiga, que era a dos feitos ajuizados, agora nós vimos que é a certidão de matrícula. A declaração do alienante. Quem é alienante?
alienante é o vendedor, o cedente, a pessoa que transmite o imóvel. Então, nós temos aqui a declaração. Ele tem que fazer essa declaração em todo o contrato. Todo contrato tem que ter. Normalmente consta das escrituras, mas nós precisamos colocar nos contratos particular também. Aqui o consentimento válido da pessoa jurídica, nós já falamos, mas está na lei. Vejam lá, ó. Obriga a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites dos seus poderes definidos no ato constitutivo. Entenda-se, contrato social. Aqui a jurisprudência que eu já mostrei aqui na Quarta Nobre, já faz um tempo, eu acho que foi da época, 2010, 2012, acho que eu fiz uma palestra aqui, eu falei sobre isso, que só se pode considerar de boa-fé o comprador que toma as mínimas cautelas no momento da compra. E é no momento da compra e não da escritura. Porque se comprou o imóvel em 10 prestações, o momento para tirar as certidões é o momento da compra e não o momento da escritura. A nossa jurisprudência caminhou nesse sentido. É o momento da compra. O adquirente de qualquer imóvel, olha lá, o dever de cautela ainda. Eu acho que esse material o Cresce disponibiliza para os senhores depois. Apenas aqui é só para demonstrar o que nós já estamos falando, né? A obrigação aqui. E olha como evoluiu, porque em 2002 entrou em vigor o princípio da boa-fé objetiva, que impõe o dever de lealdade de todo mundo que participa do contrato. Comprador, vendedor, corretor, todo mundo. Todo mundo tem que ter boa-fé. E então, a partir disso, presume-se que não tem boa-fé quem não toma cuidado no momento da compra. Dever de cautela ainda, continuando, é o mesmo julgado, perda da legitimidade para se defender e imóvel litigioso nos inventários também é outro problema, que nós não podemos inventariar se tiver, nós falamos aqui do inventário, até do inventário conjunto. Agora, que não tenha litígio, nós temos que ter aquela situação em que todos os herdeiros são maiores e capazes e não exista litígio, né? Porque se tiver litígio, nem no inventário comum ele não pode ser inventariado, ele tem que ser discutido à parte numa ação própria, ok? Por isso que nós temos que tomar cuidado. Certidão do distribuidor, o que mostra? As certidões pessoais, né? As interdições. Nós temos os dependentes químicos que também podem ser declarados. A incapacidade parcial deles, né? O idoso agora também, a incapacidade dele é só com relação ao patrimônio, tá? E o drogado também. É possível a interdição só com relação ao patrimônio. Ou seja, ele pode praticar todos os atos da vida civil, mas ele, em relação ao patrimônio, ele não pode. Ok? As execuções fiscais. Existe o risco das execuções fiscais, as ações anulatórias de escritura. Por isso que aqui, veja bem, eu peguei esses dados aqui, já tem 2 anos. Na época, foi feito um levantamento, tinha 1.200 processos de fraude à execução no STJ. E a maior parte deles estava, sabe aonde? São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. Por quê? Porque escreveram nos contratos que o comprador dispensava as certidões. Nunca permitam que se escreva isso.
por lei, as certidões deveriam ficar arquivadas no tabelião que fez a escritura. Eles não querem isso. Então, eles escrevem lá na escritura que fica em poder do comprador. Menos mal, mas que conste da escritura que as certidões foram tiradas. Tem o número delas, foi tirada a certidão do distribuidor, certidão da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, e todas elas. Está lá, tem que estar descrita na escritura para evitar problemas futuros. Até o ano que vem nós ainda precisamos disso. E aqui o princípio da boa-fé, objetiva, o dever de lealdade, de cooperação, de informação, que é exigido. Isso aqui já vem desde o Código de 2002. E aqui o artigo do Código Civil, onde ele está com todas as letras. Os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, o princípio da probidade e boa-fé. Em todas as fases contratuais. Até ontem, lá em Brasília, teve alguém que se lembrou do princípio da boa-fé e falou assim: a boa-fé se estende após o fim do contrato. Se o comprador comprou o imóvel e agora ele vai exigir a devolução, depende de como aquela cobrança foi feita. Se ela estava expressa no contrato ou não. Depende da situação. Se estava escrito no contrato, tudo bem, mas e se não estava? A maior parte não está. Eu peguei contrato em que a corretagem não estava expressa em lugar nenhum. Bom. Não é corretagem, né? É honorários, né? Conforme eu vi, não. Sim. Porque, na verdade... Ele falou lá, foi bem claro isso, né? Sim. Na verdade... Tem que falar de comissão, né? Tem que falar de honorários. Na verdade, a corretagem tem esse nome, corretagem, mas na verdade é um honorário, porque é o valor que se cobra, que se cobra pela intermediação. É um trabalho realizado de aproximação de quem está vendendo e de quem está comprando. Agora, se o comprador pede para um corretor, olha, você me procura no bairro de Moema um imóvel de 3 quartos assim assado, e o corretor busca, quem tem que pagar essa corretagem é quem encomendou o imóvel. Agora, se o imóvel está publicado no Estadão, e em nome do... com anúncio pago pelo vendedor, é óbvio que quem responde por aquilo lá é o vendedor. Enfim. Bom, encerrando, então, se alguém tiver alguma pergunta, se eu souber, eu prometo responder. Espera um pouquinho, o microfone, só um minutinho. Doutora Fátima, uma pergunta. No início da palestra, você alertou, a senhora alertou que tem que fazer a verificação da matrícula. No caso de imóveis de lançamento que não estão prontos, tem que se verificar a matrícula-mãe, é isso? Que não foram desmembrados ainda, por exemplo, um lançamento em que o imóvel não está pronto, você vai comprar na planta. Boa pergunta. Boa pergunta, porque a lei da incorporação diz textualmente, só pode ser colocado à venda as unidades depois que a incorporação estiver devidamente registrada. Então, eu tenho lá a matrícula mãe do terreno. Ali foi averbada a construção, a incorporação, o projeto de incorporação. Tudo está registrado ali. Como que vai ser as características do novo prédio? Vai ter tantos andares? Vai ter piscina? Não vai ter? Enfim, a metragem de todas as unidades. Então, a incorporação, o projeto da incorporação tem que estar registrado no terreno. E esse terreno, os senhores tomem o cuidado de olhar se não tem algum gravame. Eu já peguei situação com gravame aqui em São Paulo. Eu já peguei. Então, tudo isso precisa ser olhado. Ele tem que estar, o projeto da incorporação, ele tem que estar registrado na matrícula mãe. Só vai ter a individualização das matrículas depois que for averbada a construção.
Aí sim, nascem as matrículas individualizadas de cada unidade, de cada apartamento, de cada sala comercial. Ok? Mais alguém? Aqui. Duas perguntas. No caso, a senhora falou agora, por último, da comissão. A pessoa procurar o corretor, né? Quem deve pagar é essa pessoa. Sim. No caso de repente, ela arrumar um jeito de burlar e comprar direto com o proprietário, o corretor, driblar o corretor e comprar direto com o proprietário. O que o corretor faz numa ação? Aciona na justiça. Eu acho que a profissão dos senhores, eu já vi jurisprudência em que até contrato verbal vale. Aonde que tem a falha? A falha está no nosso mercado. O dia que os porteiros dos prédios passarem a exigir carteirinha do Cresce dos corretores e a anotar o RG de quem entra para olhar, vai ficar muito fácil. Agora, os senhores, quando vendem imóveis, procurem identificar essas pessoas que estão, para quem os senhores estão mostrando. Eu morava em Santana e coloquei um apartamento à venda. Vieram inúmeros corretores trazendo pessoas. Ninguém comprou. Passado uns 3 meses, eis que uma pessoa que veio junto com o corretor apareceu na minha porta e quis ficar com o meu apartamento. Eu falei, ok, eu vendo para o senhor pelo mesmo preço que... Não vou reduzir, porque eu vou pagar a corretagem para aquela moça que veio aqui. Eu vou pagar a corretagem para a Regina. Foi ela que me mostrou. Foi ela que mostrou meu apartamento para o senhor. Eu vou pagar. Aí, foi uma coisa muito engraçada, porque eu fiz, a pessoa que comprou financiou na Caixa Econômica Federal, eu que fiz o contrato, eu que fiz o contratinho em particular para que ela pudesse financiar. Ela foi lá, financiou, tudo certinho. Depois eu fui lá na imobiliária pagar a corretagem. O dono da imobiliária tomou um susto. E foi uma coisa... E o susto foi maior ainda porque a corretora não trabalhava mais lá. Eu nem sei se ele pagou ou não. Eu paguei. Eu paguei. Então, é isso que tem que ser. Isso é boa-fé, gente. Agora, nós sabemos que tem gente que trabalha em imobiliária. Eu já vi isso. Corretor que trabalha em imobiliária, que pega a lista dos investidores e sai vendendo imóvel por trás. Isso é má-fé. Punível, que se for descoberto é punível. Agora, no seu caso, levou, mostrou um imóvel, tem que ter. Tenha um controle de quem os senhores levam e onde os senhores levam. Porque se depois ficar sabendo que ele voltou lá e comprou o imóvel direto do proprietário e o proprietário reduziu o preço para ele, os senhores processem o proprietário. Porque os senhores fizeram o serviço. Tem que ser remunerado por isso. Nossa, o mundo está cheio de picaretas. Tanto atuando como corretores, como comprando. Clientes também. E vendedores também. Porque vendedor que concorda com uma situação dessa, não está agindo de boa fé. E essa má-fé tem que ser resolvida. Ela pode ser resolvida na justiça. Claro que pode. Agora, precisa ter prova na justiça. Portanto, façam uma... Troca de e-mail, essas coisas servem. Troca de e-mail serve, é uma boa prova. É uma boa... O e-mail hoje é permitido como prova. Como meio de prova. Agora, tenham sempre controle de quem os senhores levam para ver os imóveis. Porque esse tipo de atitude, lamentavelmente, existe. Diga, tinha outra. A outra pergunta é referente a essa lei aí, né? Quem que vai fiscalizar? Assim, porque eu acho que se fosse hoje já implementada, talvez teria já cobrando bastante imposto. Eu acho que traria bastante imposto para o governo federal, estadual, sei lá. Mas quem que vai fiscalizar isso? A pessoa que está comprando, ela que vai ter que
cobrar da pessoa por não estar ali? Ela vai ser responsabilizada? Eu não entendi Não. bem nessa parte. Não. Ela não vai ser responsabilizada. Não vai ser responsabilizada. Veja bem, se na hora de comprar um imóvel, é claro que quem está comprando vai preferir comprar um imóvel que esteja em situação regular. Mas e se existe aquele comprador que se apaixona por um imóvel, mesmo que o imóvel está em situação irregular, e ele fala assim, não, eu quero esse, regulariza para mim. Eu quero esse, porque está do lado da casa da minha mãe, porque está enfim, perto da minha escola, perto do meu trabalho, enfim, ele quer aquele imóvel. E aí é a hora de regularizar. Só que quem vai assumir esse ônus é o vendedor, lógico. Esse ônus da regularização é o vendedor. É caro? É. Só que vale a pena. Vale a pena. Melhor do que fazer contrato particular. Porque quem faz contrato particular, lembre-se, lá no registro de imóveis, o imóvel continua em nome do antigo dono. Passível de penhora. Esse é o maior risco. Ok? Mais alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. A senhora falou que a gente tem que fazer o levantamento se a pessoa é pessoa jurídica. Sim. Como é que a gente faz para saber se ela é pessoa jurídica ou não? Porque ela pode omitir essa informação na hora que a gente está fazendo a parte de intermediação, né? Eu já procurei em vários lugares para ver como é que eu consigo ter uma certeza se a pessoa é pessoa jurídica ou não. Porque não é do interesse dela falar que se ela tem algum... Exato. Então, normalmente não se exige que se faça pesquisa do comprador na Serasa, mas a Serasa é uma fonte de pesquisa. Agora, a pessoa jurídica é na junta comercial. A pessoa jurídica você vai saber na junta. Tá, mas você tem junta comercial de vários estados, você tem que ver... Esse é o problema. Esse é o problema. Foi pensando nisso, foi pensando na dificuldade enfrentada pelo comprador, que se criou essa lei, obrigando todo mundo a registrar na matrícula, seja lá o que for. Porque às vezes o cara tem uma empresa lá em Palmas, aí fechou, ficou devendo um funcionário e mudou para São Paulo. Como é que a gente vai... A gente nunca vai ficar sabendo disso. Não vai ficar sabendo. Né? Por quê? Porque a certidão de distribuição de falência, ela é restrita. Tira aqui em São Paulo, ela só vai aparecer São Paulo. Se ele não falar para você que tem lá, você não vai ficar sabendo. Sim. A minha outra dúvida, depois que essa lei estiver em vigor, tem como... a garantia vai estar da pessoa que está comprando nesse período. Ninguém mais vai poder entrar com um gravame? Não, depois não. Se ele comprou, se antes não tem nada, está valendo. Está valendo o que está na matrícula. Obrigado. Agora cabe à população correr registrar. Mas aí, Sim. vai fiscalizar isso? Ninguém. Ninguém. E o que é pior, eu acho que além de não ter quem fiscalize, não tem quem divulgue. Não teve a divulgação necessária disso. Só um minutinho. Doutora, só um instantinho, fazer duas perguntas aqui, em respeito ao nosso colega internauta que está nos assistindo. Celso Barros, do Guarujá, ele tem duas perguntas. No caso de compra de um imóvel na planta, como devemos fazer para saber se o empreendedor está com dívidas? Existe nesta fase uma matrícula para se conferir? Veja bem, ele vai ter a matrícula mãe, a matrícula do imóvel para olhar se tem algum problema. Com essa nova lei, ele não vai ter esse tipo de preocupação, porque ele vai estar amparado. Nenhuma dívida anterior vai alcançar o empreendimento. Pode alcançar a empresa na forma de falência. Esse é um risco. Agora, claro que esse é um risco e nós já vimos isso acontecer em larga escala no Brasil. Nós temos muitos imóveis que foram entregues fisicamente prontos, mas que a documentação não estava em ordem. A empresa faliu e esses imóveis ficaram irregulares. Nós sabemos que
que existe esse tipo de problema. Então, quem compra imóvel precisa se cercar de todas as formas, né? Verificar a empresa, verificar se ela não tem, se ela tem algum tipo de problema, né? E nós podemos pedir a certidão de falência. Eu falei aqui, ela está excepcionada na lei. Quem está comprando tem que tirar a certidão de falência para ir olhar. Ok? Ok. Bom, mais uma pergunta do Celso também. Celso, espero que esteja respondida a primeira pergunta. A sua segunda pergunta é: caso o comprador do imóvel na planta não tenha cheques, como se processa a distribuição dos pagamentos ao corretor, gerente e etc.? Isso é resolvido no plantão. Cada empresa adota. Hoje em dia, não é todo mundo mais que usa cheque, né? Se usa o TED. Normalmente, eles fazem uma transferência bancária ou transferência até pelo celular. Hoje em dia, isso não é mais problema. O fato de não ter cheque não é mais problema. Então, ok. Celso, respondidas as perguntas, mais algum colega gostaria? Eu não sei em que ordem foi, nós temos 4 colegas. Vamos fazer essas 4 perguntas e aí deliberar, finalizando a palestra. Só um instantinho, por gentileza. 5, tá bom? Fechando com você aí atrás. Eu queria saber a respeito de CNDT, Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas, e dos feitos trabalhistas, porque se tiver algum problema registrado em CNDT, vai ter que entrar na matrícula. E os feitos trabalhistas, que são coisas que estão sendo julgadas, isso também vai entrar na matrícula? Eis o grande problema, que eu acho que quem criou essa lei não pensou nisso. Até porque nós sabemos que o grande risco dos imóveis vem da Justiça do Trabalho. Nós sabemos disso. E nós sabemos também que, aliás, quando saiu a CNDT, a Justiça do Trabalho parou praticamente um fim de ano, assim, de agosto em diante. Me lembro quantos meses ela parou para fazer esse cadastro. E ela fez. Mas a CNDT... na época, eu até fiz uma palestra aqui, ensinando como obter a certidão e explicando o alcance dela. A CNDT só alcança as ações em fase de execução. As ações novas, não. As ações em curso, não. Teoricamente, as ações em curso deveriam também ser averbadas lá, na matrícula do imóvel. Vimos o artigo aqui. O artigo fala em ação trabalhista? Não fala. Eis o problema. Mas isso não se exime de culpa depois? Claro que isso vai gerar discussão. É lógico que isso vai gerar discussão. E existe um número muito grande de ações trabalhistas em curso, porque muitas vezes a empregada doméstica, o cuidador do idoso, o cuidador de idoso. O idoso acaba de morrer, os cuidadores já entram na justiça contra os filhos, exigindo hora extra, exigindo 1001 coisa, em busca de um acordo. Qualquer acordo. Qualquer valorzinho. Às vezes até coisas pequenas aí, de qualquer R$2.000 para eles, é só para ter o gostinho de acionar. E, lamentavelmente, nós temos advogados que fazem esse tipo de coisa. Infelizmente. Oi, doutora. Como ficam as obrigações de caráter propter rem, em especial as dívidas de condomínio não averbadas na matrícula? Não aparece. Então, mas tem lei anterior dizendo que ela transmite para o sucessor, né? Pois é. Mesmo, quer dizer, nem previu o registro na época, né? Como fica essa situação? Então, são exceções que vão aparecer, com o tempo vão aparecer. Então, os senhores vejam que a segurança do princípio, desse princípio da concentração, não é absoluta.
ela é relativa. Por quê? Porque ela comporta várias exceções. Aqui eu mostrei a exceção da falência. Falamos também das ações trabalhistas, que não estão contempladas lá na Lei de Registros Públicos, e como ação para ser averbada na matrícula. Então, nós vimos, eu que lido com isso, vejo que tem cartório que às vezes se recusa a averbar na matrícula até mesmo uma ação que diz respeito ao imóvel, mas que ele acha que não é uma ação real, é uma ação pessoal. Só que é uma pessoal que não é rei persecutória. Agora, são sutilezas do direito que muitas vezes criam um obstáculo para o registro para averbação lá na matrícula do imóvel, que não deveria ter esse tipo de embaraço. Quer um exemplo? Ação de nulidade de uma escritura de venda de ascendente para descendente. Não é uma ação real, é uma ação pessoal. Muito embora esteja discutindo o direito de propriedade. O pai não podia vender para um filho sem o consentimento dos demais filhos. E os demais filhos vão querer anular. Com razão. Eles têm 10 anos para fazer isso. Eles têm 10 anos para fazer isso. É o prazo das ações pessoais. Não é uma ação real, é uma ação pessoal. Ela é classificada na jurisprudência brasileira como ação pessoal. Então, eu já vi registrador recusar a averbação desse tipo de ação, alegando que não é uma ação real. Não é uma ação real, mas é uma ação que tem repercussão sobre o imóvel. Claro que tem, porque se aquela escritura vier a ser anulada, quando eu tenho anulação de um registro, vocês já viram um dominó caindo, né? Cai um registro aqui, caem todos os subsequentes, como dominó, eles vão caindo. O nosso sistema registral brasileiro, ele admite a prova em contrário. E ele admite a nulidade, ele admite, sim, a nulidade da escritura que gera a nulidade do registro e que derruba todos os registros subsequentes. É assim o nosso sistema. Doutor, uma outra questão é em relação ao falecimento e os herdeiros. Dos herdeiros não tem como anotar eventuais dívidas na matrícula, já que eles não são proprietários, têm expectativa de direito, né? Então, eu entendo que deva continuar tirando as certidões dos herdeiros, não é isso? Porque não tem como ter anotação na matrícula, né? Sim. Exatamente, uma boa pergunta essa. Por quê? O herdeiro, ele é titular do direito de herança, e nós já falamos isso, a herança é uma universalidade. Ele tem um pedacinho lá dentro da universalidade. Mas aquele pedacinho que ele tem lá naquela universalidade é passível de penhora. Se ele tivesse feito o inventário registrado, aliás, credor pode abrir inventário também. Se o herdeiro está fugindo, e o credor pode abrir o inventário para poder pegar o bem. Ok? Mais alguma? Bom dia, doutora. Bom dia. Meu nome é França. Quero até agradecer a brilhante palestra, doutora, que vem aí agregar bastante para nosso conhecimento. Eu tenho várias dúvidas, mas vou fazer só uma pergunta, porque é o seguinte, tem um instrumento particular, a pessoa dá um sinal, tirou todas as certidões do vendedor e se arrasta durante 10 meses a negociação e no dia que vai fazer a escritura, percebe que entrou uma ação. Eu estou perguntando isso porque a senhora comentou que a lei, a jurisprudência vai para o início da compra. O instrumento particular no início, ele dá legitimidade de boa-fé, então, para o comprador ou não? Porque geralmente eu tiro as certidões também na hora da escritura, se o contrato tem 6 meses ou um ano. É isso. Então, veja, a jurisprudência nossa caminhou no sentido de que a situação deve ser verificada no momento da compra. E o que surge depois, em tese, não pode. Não pode prejudicar o direito de quem comprou. Tem inúmeras decisões assim.
tem inúmeras decisões. Agora, é claro que se antes de fazer a escritura emerge essa situação, é preciso que ela seja resolvida. Se a escritura já foi passada, e aí é uma situação, mas se a escritura ainda não foi passada, tem que se negociar. Por quê? Por que tem que se negociar? Porque parte do preço do imóvel, e eu digo para os senhores o seguinte, deixem sempre uma parcela considerável por dia da escritura. Essa é uma técnica. Essa é uma técnica de contrato para obrigar. Porque enquanto não cumprir com a obrigação de entregar documentação em ordem, fica preso lá um determinado valor. Ok? Então, por exemplo, os senhores estão vendendo um imóvel que tem 4 inventários pendentes. Ah, isso vai ter um custo. Isso vai ter um custo, tem que estimar esse custo, tem que tirar todas as certidões, olhar se não vai ter problema nenhum com esses herdeiros todos, e o comprador vai antecipar o pagamento suficiente para pagar os 4 inventários. Precisa, primeiro, ter certeza de que os 4 inventários podem ser feitos. Segundo, que todas essas despesas, né, que seja suficiente para pagar todas as despesas do inventário. Esse contrato tem que ser firmado em caráter irrevogável e irretratável. Ele tem que ter 2 testemunhas, eu já falei isso aqui. 2 testemunhas. Ele tem que ter firma reconhecida. Por que eu tenho que reconhecer firma, gente? Porque se um dia precisar executar, a lei processual exige. Aliás, não é a lei processual, a lei de registros públicos. Se eu for registrar o contrato lá, na matrícula, a lei de registros públicos exige o reconhecimento de firma. Sem isso, eu não reconheço. Eu não consigo registrar o meu contrato particular na matrícula do imóvel para falar para toda a população, eu comprei esse imóvel, é meu. Entendeu? Então, tem que ter 2 testemunhas, tem que ser firmado em caráter irrevogável e irretratável, tem que ter as 2 testemunhas e tem que ter as firmas reconhecidas. Esse problema das firmas reconhecidas, eu vejo que as imobiliárias não atentam para isso. Só que nós temos, em cidade pequena, tudo bem, mas aqui em São Paulo, que nós temos 30 tabelião, nós temos uma infinidade de cidadezinha aqui em volta. Como saber aonde que o vendedor tem firma? Pode ser em Santo André, pode ser em Osasco, pode ser em Guarulhos. Eu não sei onde ele tem firma reconhecida. E se ele não tiver em lugar nenhum? Como é que fica meu contrato se eu precisar registrar? Doutora, é uma informação referente aos nossos honorários, né? Quando um cliente, ao nos contratar, nós podemos fazer um contrato de exclusividade com o cliente para representá-lo, para vender o imóvel dele? Olha, hoje em dia, o mesmo imóvel está em... É uma coisa impressionante. O mesmo imóvel está em 20 imobiliárias. Tem prédio que limita, tem prédio que não deixa nem por placa. Mas se a gente entra no Google, no Zap para procurar imóvel, nós vemos que o mesmo imóvel, a fotinho, às vezes a gente reconhece por uma característica qualquer do imóvel, né? Outro dia eu estava procurando imóvel e tinha um que tinha uma máquina de lavar roupa dentro do banheiro. Isso não é algo comum. Então eu vi aquele imóvel em várias imobiliárias, então dá para identificar que é o mesmo, né? Uma máquina de lavar roupa guardada dentro do box. É uma coisa meio esquisita que a gente não acha em todo lugar. Mas então a gente vê o mesmo imóvel em várias imobiliárias. Se o proprietário concorda em assinar uma exclusividade, o que é meio raro, porque ele prefere que fique em tudo quanto é lugar, e quem vender primeiro leva, o melhor que os senhores têm a fazer é o 50-50.
divide a corretagem entre quem está com o imóvel e quem está com o comprador. Porque hoje, ter o comprador é muito mais importante do que ter o imóvel para vender, gente. Porque se eu tenho o comprador com dinheiro na mão, ou sem dinheiro na mão, com renda suficiente para financiar e com vontade de comprar imóvel, é um trunfo. Eu acho o imóvel. Eu posso procurar um dos senhores e pedir para que procure, ou eu posso eu mesma ir procurar e, enfim, achar o imóvel para ele. Eu não sou corretor, mas, enfim, o corretor é assim que funciona. O 50-50 hoje, eu acho que é uma prática comum de mercado e é um trunfo quem tem o comprador na mão. Pois não. Bom dia, doutora. Bom dia. A minha pergunta é a respeito de falência, né? Por exemplo, o empresário falido, hoje já falecido também, o terreno está em mão de herdeiros, não é um terreno pequeno, é um terreno, uma área de 30 mil metros, vamos dizer assim, onde que já existe também uma invasão nesse terreno. Nossa! É bem complicado o negócio. Eu gostaria de saber qual é o procedimento, o que vai acontecer com esse terreno, né? Ou, sei lá, é a minha dúvida que eu tenho, né? Está invadido? Está invadido, isso. Mas invadido há quanto tempo? Uns 3 anos, mais ou menos. A invasão, muito embora tem quem não acredite, mas a invasão gera direito de uso capião para o invasor, dependendo do tamanho do imóvel. Se for um imóvel pequenininho, de menos de 250 metros quadrados, em 5 anos. Se for um imóvel maior, sem título, sem ele ter um contrato de compra e venda, é 15 anos. Se for com contrato, é 10 anos. Então, existem prazos. Agora, quem comprou? Que título tem? Quem comprou pergunto, quem comprou esse imóvel tem o que na mão? Tem um contrato de compromisso de compra e venda? Se ele tem um contrato de compromisso de compra e venda, ele tem poder para retirar as pessoas de lá. Para mover uma ação contra os invasores. Agora, se ele quer regularizar, isso é outra história. Para regularizar um imóvel que está em nome de uma empresa falida, cujas pessoas morreram. Deve ter comprado por R$1, né? Ele passou muito tempo. Ele vai ter como caminho aí a ação de uso capião. Ele move uma ação de uso capião para regularizar. Acreditem os senhores, na vara daqui de São Paulo, que cuida de uso capião, a maior parte das ações é de pessoa que comprou por contrato particular e não achou o antigo dono para assinar para ele. Não acha. Ou os herdeiros querem cobrar, os herdeiros se recusam a assinar, a pessoa vai e entra com uma ação de uso capião. Leva um tempo enorme, é caro, tem que fazer a planta. A planta custa 8 mil, gente. 8 mil reais uma planta. Aliás, se me permitem, está terminando? Foi criada recentemente no Brasil a uso capião por escritura pública, a extrajudicial. Só que entrou em vigor agora, em março, dia 18 de março, com o novo Código de Processo Civil. Mas ela se mostra um instituto praticamente inútil, porque exige a planta do imóvel, assinada pelo titular de direito e pelos vizinhos. Por que eu digo que é inútil? Se eu tenho que ir atrás do titular de direito do imóvel, eu não vou pedir para ele assinar uma planta, eu vou pedir para ele assinar uma escritura. Porque se ele tiver, se ele concorda em transmitir o imóvel, gente, eu levo ele para o cartório eu levo para o cartório para assinar uma escritura e não
Não para assinar uma planta, que custa R$8.000, é ou não é? Então, não sei, isso é outro problema que não é da minha competência, tá? Mas surgiu, é assim que foi idealizado. Eu devo dizer para os senhores também que a planta não é regra. A planta não é regra nem mesmo para fins de retificação diária. Muitas vezes, os senhores têm lá um terreno que é regular. Ele tem 10 de frente por 30 de fundo, mas ele não diz qual é a área. Aí o registrador exige a planta. Não tem que exigir planta. Existe uma jurisprudência aqui em São Paulo, do Dr. Vinícius Salles, que diz o seguinte, que se o terreno é regular e a área é o resultado da multiplicação dos lados, pode ser aberta a matrícula, pode ser registrada. É uma exceção. Então, a planta não pode ser... A planta não podia ser regra na uso capião. Ela não é regra, o uso da planta não é regra nem mesmo para retificação, porque retificação precisa realmente de planta. Porque, vamos imaginar um sobrado que está dentro de uma gleba maior. Não sei porque foi vendido daquele jeito. Vendeu, fez 5 casas, vendeu e agora precisa regularizar. Claro que precisa ter a planta assinada pelo filho do antigo dono, que ele é o titular ainda de direitos, enfim, e para depois regularizar, para depois vender. Então, o processo de regularização de imóvel, gente, o processo de regularização de imóvel é burocrático, extremamente burocrático. Mas eu já fiz. Eu digo isso porque eu já fiz. Eu já averbei terreno que era regular e que não tinha a área. Ele tinha a frente, o fundo, as laterais e não dizia qual era a área. E o registrador estava exigindo da pessoa, do proprietário, a planta. Eu falei, não vamos fazer planta, nós vamos fazer um requerimento. Fizemos um requerimento em nome do proprietário e pedindo para fazer o registro só com a jurisprudência, mencionamos a jurisprudência e conseguimos. Agora, isso não é regra, isso é aqui de São Paulo, é uma jurisprudência daqui de São Paulo, que desburocratizou, graças a Deus, aqui em São Paulo, mas se for, não sei se, eu acho que nos outros estados se tem, eu desconheço se tem, eu nunca pesquisei, nem tenho tempo para isso, mas, enfim, aqui em São Paulo é assim. Doutora, só mais uma vez para prestigiar que a nossa colega também está ao vivo pela TV Cresce, a Priscila, de São Paulo, pergunta, quem deve pagar as despesas das certidões? Quando o proprietário nega a pagar, o que devemos fazer? Na verdade, despesa de certidão e despesa de corretagem, normalmente é acertado entre as partes. O correto, eu se estivesse comprando imóvel, eu ia querer tirar a certidão eu mesma, para evitar a fraude. Porque nós sabemos que lá na Praça da Sé dá para fazer qualquer certidão, dá para fazer CPF, RG, carteira de motorista, enfim, o que quiser. Mas, enfim, por uma questão de autenticidade, né? Normalmente isso interessa ao comprador. Mas é do interesse do comprador e o vendedor se nega a pagar as certidões, o jeito é o comprador pagar, porque é a segurança dele. E hoje certidão não é caro. Certidão não é caro, gente. A maior parte delas dá para tirar pela internet. Eu tiro pela internet a CNDT, no site do Tribunal Superior do Trabalho ou do TRT aqui de São Paulo. Eu tiro a certidão de distribuição da Justiça Federal, gratuito. Eu tiro a certidão da Justiça Comum, de distribuidores cíveis, executivos fiscais e tudo o mais, pelo site. Está no site do TJ, www.tjsp.gov.br.
Tem um site que vende uma Quanto jus, desculpe. R$600, ainda parcela no cartão de crédito. Então, as certidões, a maior parte delas dá para tirar pela internet, não é caro. É claro que se for pagar para uma pessoa tirar, vai ter que pagar o trabalho da pessoa. Mas como a maior parte dá para tirar pela internet, tira pela internet. Só da Justiça do Trabalho que tem que entrar no site, pedir, pagar e depois ir lá para buscar. Mas é a segurança, e em nome da segurança, nós pagamos o preço.